Esta é a videoaula da atividade 4 no mês de agosto. Nessa aula, nós veremos o conto O Milagre, do autor Stanislau Ponte Preta. Espero que vocês gostem de mais esse conto de humor que a gente vai analisar. Um grande beijo para vocês. Bom, então vamos à nossa atividade 4 do mês de agosto. Nessa atividade, nós vamos ler e interpretar o conto O Milagre, do Stanislau Ponte Preta. Ele é o mesmo autor do conto A Velha Contrabandista, que nós vimos nas aulas anteriores, também conto de humor, e nós vamos responder ao questionário, tá? Então, vamos fazer a leitura desse conto. O Milagre. Naquela pequena cidade, as romarias começaram quando correu o boato do milagre. É sempre assim, começa com um simples boato, mas logo o povo, sofredor, coitadinho e pronto a acreditar em algo capaz de minorar sua perene chateação, sempre esse negócio atrapalhando, chateação, passa a torcer para que o boato se transforme numa realidade, para poder fazer do milagre a sua esperança. Dizia-se que ali vivera um vigário, muito piedoso, homem bom, tranquilo, amigo da gente simples, que fora em vida um misto de sacerdote, conselheiro, médico, financiador dos necessitados e até advogado dos pobres, nas suas eternas questões com os poderosos. Fora, enfim, um sacerdote na expressão do termo, fizera de sua vida um apostolado. Um dia, o vigário morreu. Ficou a saudade morando com a gente do lugar, e era em sinal de reconhecimento que conservavam o quarto onde ele vivera, tal e qual o deixara. Era um quartinho modesto atrás da venda, um catre, porque em histórias assim a cama do personagem chama-se catre, uma cadeira, um armário tosco e alguns livros. O quarto do vigário ficou sendo uma espécie de monumento em sua memória, já que a prefeitura local não tinha verba para erguer uma estátua. E foi quando um dia, ou melhor, uma noite, deu-se o milagre. No quarto dos fundos da venda, no quarto que fora do padre, na mesma hora em que o padre costumava acender uma vela para ler seu breviário, apareceu uma vela acesa. Milagre, quiseram todos. E milagre ficou sendo porque a senhora que tinha o filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quarto, junto à janela, e pediu pela criança. Ao chegar em casa, depois do pedido, conta-se, a senhora encontrou o filho brincando fagueiro. Milagre, repetiram todos, e o grito de milagre reboou por sobre montes e rios, vales e florestas, indo soar no ouvido de outras gentes e outros povoados, e logo começaram as romarias. Vinha gente de longe pedir, chegava povo de tudo quanto é canto, e ficava ali plantado junto à janela, aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis e até deputados para oficializar o milagre. E quando eram mais ou menos 6 da tarde, hora em que o bondoso sacerdote costumava acender sua vela, a vela se acendia e começavam as orações. Ricos e pobres, doentes e saudáveis, homens e mulheres caíam de joelho pedindo. Com o passar do tempo, a coisa arrefeceu. Muitos foram os casos de doenças curadas, de heranças conseguidas, de trunfos os mais diversos. Mas como tudo passa, depois de alguns anos passaram também as romarias. Foi diminuindo a fama do milagre e ficou apenas mais folclore na lembrança do povo. O lugarejo não mudou nada, continua igualzinho como era. E ainda existe, atrás da venda, o quarto que fora do padre. Passamos outro dia por lá. Entramos e pedimos ao português, seu dono, que vive há muitos anos atrás do balcão a roubar no peso, que nos servisse uma cerveja. O português então berrou para o pretinho que arrumava latas de goiaba na prateleira. Ô milagre, sirva uma cerveja ao freguês. Achamos o nome engraçado. Qual padrinho pusera o nome de milagre naquele afilhado? E o português explicou que não.
O nome do pretinho era Sebastião, milagre era apelido. E por quê? Perguntamos. Porque era ele quem acendia a vela no quarto do padre. Então, turma, este é um conto de humor, né? Como eu expliquei para vocês nas outras aulas, contos de humor não necessariamente vão fazer a gente rolar de rir, mas eles vão trazer aí uma ironia, uma quebra de expectativa, uma pegadinha, e vai mobilizar os nossos conhecimentos linguísticos, né? Então, precisa entender várias coisas sobre língua para entender o humor presente nesses contos. No caso desse conto, o humor fica pelo fato de que quem acendia a vela todo dia às 6 horas da tarde era o menino, né? Era o pretinho. E não, enfim, era um milagre realmente. Aqui eu vou chamar sua atenção para esse vocábulo, pretinho. Tá? A gente não pode dizer que esse conto, por exemplo, tem traços racistas por chamar essa, que eu imagino que seja uma criança, por isso pretinho no diminutivo, né? Apesar de se chamar Sebastião, Sebastião é um nome de mais velho, né? Mas como é pretinho, imagino criança. Não vamos considerar traços racistas aqui, porque esse conto não foi escrito na época atual, tá? Ele é um conto já antigo e antigamente a linguagem era diferente. Nós temos que analisar o texto pela época em que ele foi produzido. Então vocês percebem nele vários traços de linguagem que já não são mais utilizados, inclusive esse vocábulo pretinho, tá bom? Então não precisa achar que o conto está sendo racista, nada disso. Então vamos ao questionário. Se você clicar no link, vai abrir aquele questionário lá, como sempre, do Google Formulários, mas eu vou responder ele por aqui mesmo, tá? Pergunta número 1. No segundo parágrafo do texto, temos a caracterização do vigário. Qual classe de palavras desempenha função fundamental nesse parágrafo? Se está caracterizando, qual é a classe de palavras que a gente tem em língua portuguesa que dá característica? São os adjetivos, certo? Vamos voltar lá no segundo parágrafo e vamos ver quais adjetivos o conto traz. O vigário era muito piedoso, homem bom, tranquilo, amigo da gente, sacerdote, conselheiro, tudo isso, turma, são adjetivos, tá? Que vão caracterizar o vigário, ok? Pergunta número 2. Justifique o uso de parênteses no terceiro parágrafo. O parênteses é um sinal que ele pode ser usado com diversas funções no nosso texto. Nesse texto, terceiro parágrafo, né? Um catre, porque em histórias assim, a cama do personagem chama-se catre. Esse parêntese aqui, qual é a função dele no texto? Nesse caso, é para inserir uma explicação, tá? Poderia ser, por exemplo, 2 tracinhos, né? Essa explicação isolada entre 2 tracinhos, mas aqui quis usar o parênteses, tá? Pergunta número 3. Um bom texto se constrói a partir de algumas sutilezas, de coisas que o autor vai jogando que são ganchos, né, para um leitor atento. Pequenas colocações que para um leitor desatento passariam despercebidas. No trecho milagre quiseram todos, explique por que a forma verbal em negrito quiseram, essa aqui, foi usada em vez de falaram ou gritaram. Vamos voltar no texto. Aqui ele diz, milagre quiseram todos. Esse milagre aqui é um grito, é todo mundo falando junto, milagre, quando viu a vela acender. Mas, em vez dele dizer gritaram todos ou falaram todos, ele coloca quiseram. E por quê? Durante todo o texto, esse autor vai dando pistas para nós de que, na verdade, aquele evento se tornou um milagre porque a população queria algo para acreditar. Poderia até ser evidente que aquilo não era milagre coisa nenhuma. E os milagres também que as pessoas diziam, por exemplo, a senhora que disse que pediu para o filho e o filho chegou lá, o filho estava bom,
não eram milagres comprovados, né? A criança podia ter tido uma virose e estava bom por coincidência, boa por coincidência, mas o povo estava carente de algo que lhe desse esperança. O autor diz para nós aqui no segundo parágrafo, né? No primeiro, né? Começa com um simples boato e logo o povo sofredor, coitadinho, e pronto a acreditar em algo capaz de minorar a sua perene chateação. Tipo, as pessoas vivem, era uma cidade pobre, né? Vivia na chateação o tempo todo. Então, qualquer coisa que aliviasse, que trouxesse uma esperança, era benéfico. Então, a população queria acreditar no milagre. E ele diz isso quando ele diz aqui, quiseram todos. Então, por que ele usa o quiseram? Para mostrar para nós, leitores, de que aquela população queria muito acreditar no milagre. E não que, na verdade, o milagre era tão evidente assim. Tá bom? Pergunta número 4. Que fato ajudou a consolidar o milagre? O fato da senhora ter ajoelhado na janela e pedido pelo filho doente e contado que quando chegou em casa a criança estava bem. Esse fato ajudou a consolidar o milagre, a fazer todo mundo acreditar. 5. O texto fala de uma criança que estava doente e sarou em função do pedido da mãe, que a mãe fez ao vigário. O narrador tem certeza desse fato? Explique sua resposta. Vamos voltar. Ele disse: o milagre ficou sendo porque uma senhora que tinha um filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quarto, junto à janela, e pediu pela criança. Ao chegar em casa, depois do pedido, conta-se a senhora encontrou o filho brincando fagueiro. Conta-se. Algo que alguém te conta, você pode afirmar com certeza que é verdade? Se você não for lá e não for investigar os fatos? Não. Então, o narrador tem certeza do que ele está falando? Não. Ele diz aqui, conta-se. Então, não tem certeza, porque ele deixa claro no texto que conta-se, que ele ouviu falar, que todo mundo ouviu falar desse fato e ninguém foi realmente verificar se foi isso mesmo que aconteceu, investigar qual é a doença do menino e nem nada disso, tá bom? Pergunta número 6. Segundo o texto, o que foi necessário para oficializar o milagre? No texto diz, né, que os padres, os oficiais vão voltar lá para dizer certinho onde está. Aqui. Vinha gente de longe pedir, chegava povo de tudo que é canto e ficava ali plantado junto à janela, quando a luz da vela, aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis e até deputados para oficializar o milagre. Então, o que foi necessário para oficializar esse milagre? Que padres, coronéis e até deputados fossem até o local para oficializar. Oficializar que jeito, né? Na verdade, era só a presença de uma autoridade, de um coronel, só dizendo, ó, isso aí é milagre mesmo. Mas ninguém foi investigar para oficializar de verdade. Pergunta 7. Em que passagem do texto temos a universalização da crença no milagre? Ele diz aqui, ó, mais para cima. Ó, milagre, repetiram todos, e o grito de milagre reboou sobre montes e rios, vales e florestas, indo soar no ouvido de outras gentes, de outros povoados, e logo começaram as romarias. Vinha gente de longe pedir, chegava povo de tudo que é canto, e ficava ali plantado junto à janela. Então, nessa passagem aqui, que é depois do fato do menino doente ter se curado, então houve uma universalização da crença. Muitas pessoas passaram a acreditar nesse milagre. 8. Observe a frase, o português então berrou. Nesse contexto, a palavra português é um substantivo. É a mesma coisa que eu disser, né? O cara então berrou, o dono do restaurante então berrou,
O barista então berrou. É a mesma coisa dizer o português, isso é um substantivo. Escreva uma frase em que essa palavra seja empregada como adjetivo. Então, que essa palavra português vire uma característica. Existe, por exemplo, na nossa língua, os adjetivos pátrios. Por exemplo, eu sou brasileira. Brasileira é uma característica, portanto, é um adjetivo pátrio. Então, você deve formular uma frase em que a palavrinha português ocupe essa função de adjetivo. Bom? E por último, a 9. Após a leitura do conto de Stanislau Ponte Preta, redija uma frase que sirva de moral da história. Lembra das fábulas, quando a gente lê, que sempre tem uma moral, sempre tem uma frase de aprendizagem, né? Algo que a gente pode aprender com a história? Então, bole aí uma frase que traga a lição que esse texto traz. Que uma população inteira acreditou em um milagre, mas ninguém foi verificar, acreditou porque quis, acreditou porque um ouviu falar e o outro também, e no fim das contas era só uma brincadeira de criança. E isso acontece com a gente ainda nos dias de hoje. Às vezes a gente só ouve falar e já acha que é verdade. É o exemplo das fake news, por exemplo, né? Então pensem aí em qual lição vocês podem tirar desse texto para responder a pergunta de número 9. E por último, essa atividade é bem curtinha, para sorrir mais, né? Que eu sempre tenho colocado aqui nos contos de humor. Sorrindo por fora, pedindo um milagre por dentro. Bom, turma, semana que vem é feriado no dia 7 de setembro, segunda-feira, mas vai ter videoaula, tá bom? Então, fiquem ligadinhos que segunda-feira que vem eu posto a próxima videoaula para vocês. Um grande beijo no coração, cuidem-se, usem máscara e álcool em gel, não vamos esquecer, tá bom? Fiquem com Deus.